Oi, gente! Aqui é a Lili, da Lili Modelar. Hoje eu vim aqui para mais um passo a passo para vocês. E hoje é a vez do babeiro geriátrico. Então eu fiz anteriormente o babeiro infantil e hoje eu vou fazer aqui com vocês o babeiro geriátrico. Tá? Ela é uma peça totalmente plastificada, gente, com bolsinho aqui para migalhas, tá? Atrás plastificado com nylon, né? Então ele fica assim, pro vovozinho lá, vovozinha, comer. Se cair migalha, cai toda aqui no bolsinho e não suja o ambiente, ok? Esse aqui, gente, que eu tô fazendo pra você, ele é um pedido, tá? Que eu tô aproveitando pra fazer ele, mostrando pra vocês como é que faço. Então, o normal, gente, que eu faço meus babeiros, é com o mesmo acabamento do babeiro infantil, que é com viés a volta inteira. Mas esse aqui, a cliente dessa vez, ela já fez outros pedidos, né? Sempre com viés. E dessa vez ela me pediu que ela não queria o viés. Então ela queria que ele fosse só o plástico mesmo. Então eu fiz com as costurinhas embutidas, ó. Todas internas. E com uma costurinha decoradinha aqui só pra fazer um charme. Então se você quer ver como foi que eu fiz, é só continuar assistindo esse vídeo. Molde. Esse aqui é o molde que eu uso. Eu uso ele sempre pela metade, porque eu gosto de cortar o tecido dobrado ao meio, tá? Então, o meu molde eu faço ele pela metade. Eu vou deixar disponível para vocês baixarem o molde, tá, gente? Então, eu fiz aqui para vocês uma folha A4. Peguei uma folha A4, desenhei o meu molde aqui a lápis mesmo, tá? Tanto que coube numa folha e o restante na outra folha. Aqui, tá? Então, vocês vão imprimir lá as duas folhinhas e vão colar uma na outra bem na risca. Bem no risco aqui, tá? Uma na outra. E vão colar. Aí vai estar o molde, o mesmo molde que eu uso em tamanho real. Esse babeiro, gente, ele tem um bolsinho coletor de migalhas. Então, para o molde do bolsinho que eu uso é esse aqui. Então, ele vai aqui embaixo, tá? Então, também fiz o desenho aqui para vocês, está aqui. Também é só pela metade, tá? Para cortar o plástico depois dobrado também. Então, eu vou deixar disponível lá no meu blog para vocês baixarem, fazer o download e poder imprimir aí na impressora de vocês, na casa de vocês, tá? Então, quem estiver assistindo pelo YouTube, vai estar aqui na descrição do vídeo o link pro meu blog e lá no blog, na postagem, vai estar disponível o molde, ok? Então, o que a gente vai precisar para este babeiro? Tecido. Então, eu já adiantei esse passo aqui, gente, né? Para o vídeo não ficar tão grande, né? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou fazer esse aqui de um tecido só. Então, quem já me acompanha sabe que eu gosto de usar mais de um tecido. Mas, no caso, esse babeiro aqui é um pedido que eu tô aproveitando para gravar para vocês, né? Então, a pessoa me pediu que fosse só de uma cor lisa, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um tecido, dobrei ao meio, posicionei o molde, ó, a parte onde é para dobrar, aqui, e risquei e cortei. Então, eu tenho aqui o meu tecido nesse formato aqui. Esse molde, gente, é bem legal, que dá pra se fazer avental pra criança também, né? Só botando diferente as alcinhas, dá pra fazer um avental pra criança ir pra escola, né? Se sujar. Aqueles dias que elas brincam com tinta, uma coisa assim, é bem legal. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo fazendo o avental usando esse mesmo molde, tá? É só deixar nos comentários aí que eu faço.
Então, já tenho aqui o tecido. Eu vou precisar também de plástico cristal para o bolso. Então, eu já cortei o meu bolso no formato redondinho, segundo o molde. Só que a cliente, ela me pediu que eu fizesse um pouquinho maior. Porque essa cliente, gente, ela já me compra babeiros há bastante tempo. Então, ela sempre é nessa medida aqui. Então, ela me pediu que agora esse fosse um pouco maior, tá? Então, é só aumentar aqui um pouquinho. Deixei uns 5 centímetros maior. E reservo. Vou precisar também do plástico cristal. Esse plástico aqui, gente, eu não corto na medida no modelo, no molde. Eu corto ele seguindo aqui o meu tecido um pouco maior do que o tecido, tá? Você já vai entender o porquê. E eu vou precisar também, como ele é plastificado dos dois lados, eu vou precisar do meu nylon, que eu uso sempre. Então, repetindo o que eu sempre falo, né, gente? Quem não tem o nylon, quem não consegue encontrar, tal, não tem problema, dá pra fazer também. É só fazer, quer fazer plastificado dos dois lados, faz com plástico cristal também atrás, tá? Como esse aqui é uma cor só, não sei se vai interferir, vai precisar botar um forro, mas acho que para acabamento ficar melhor, né, gente, para costura não aparecer, bota um forrinho. Esse babeiro aqui, gente, normalmente eu faço ele com o mesmo acabamento do babeiro infantil, que é com viés. Eu gravei anteriormente um vídeo mostrando como eu faço um babeirinho plastificado também, com esse mesmo material, só que infantil, e com a finalização ali, o acabamento em viés. Esse babeiro aqui, usando esse molde aqui e esses materiais, dá pra fazer com aquele mesmo acabamento. E era o acabamento que eu sempre fazia. Só que dessa vez, a cliente não quer com viés, né? A pessoa lá não quis com viés. Então, o que eu resolvi? Vou tentar fazer com que o acabamento fique interno, as costuras fiquem internas, e daí eu não preciso usar o viés na volta. Então, é assim que eu vou fazer hoje. Mas se você não gostar assim, dá pra fazer com acabamento com viés igual ao babeirinho. Depois eu vou deixar uma foto no final do vídeo de um babeiro que eu fiz com viés, babeiro geriátrico, com viés, e esse aqui sem o viés, com acabamento interno, tá? Então, vamos lá? Vamos iniciar? O que a gente vai fazer? A gente precisa... Primeira coisa, vamos reservar isso aqui um instante. E vamos pegar o bolsinho. Esse bolsinho, gente, o normal, eu coloco aqui um viés para fazer um acabamento. Mas, como a cliente não quer com viés, então o que eu resolvi fazer? Vou fazer uma dobrinha aqui no plástico, ó, para fazer uma espécie de bainha. E ele não ficar só assim o plástico. Então, vamos fazer uma espécie de bainha aqui. Mas eu só vou conseguir fazer essa bainhazinha porque, como eu já falei pra vocês nos outros vídeos, eu tenho usado o pezinho de próprio pra plástico, tá? Que ele é de acrílico, então ele escorrega, ele não fica grudando. Então, quem não tem esse pezinho, a gente faz com viés que é mais fácil. Ou adquire, né, esse pezinho. Então, eu vou fazer uma costurinha reta, então, uma bainhazinha aqui e uma costurinha reta. Ó lá, gente, como esse plástico é muito bom, esse pezinho para plástico, ó, ele não agarra, ele vai, o plástico desliza.
Então, ficou assim. Minha bainhazinha aqui só pra dar um acabamento. Então, a gente vai unir os tecidos agora, fazer o nosso sanduíche. Então, a gente pega o nosso tecido, que até agora a única coisa que tem formato de babeiro é o tecido. O resto não tá com formato ainda. Então, eu pego ele. O meu aqui, a gente não tem direito esquerdo, porque ele é tecido liso, fio tinto, né? Então, não tem avesso e direito. Mas, se vocês estiverem fazendo com estampa, pensa que vocês estão colocando lado direito pra cima, tá? Em seguida, a gente pega o plástico cristal e coloca em cima. Tá? Então, lembrando que o plástico cristal a gente corta, ainda não em formato de babeiro, a gente corta o tamanho maior, que ultrapasse o nosso tecido. Em seguida, a gente vem com o nosso bolsinho, tá? Que eu acabei de fazer, lado direito do bolsinho pra cima. Posiciona aqui bem certinho onde ele deve ficar. Cuida pra ele ficar retinho. Conforme eu seguia sempre pelo desenho do tecido ali embaixo, tá? Pronto. Até agora, então, ele tá assim, ó. Então, tá o tecido lá embaixo, o plástico e o bolsinho aqui em cima, tá? Agora, a gente vem, então, com nylon. Pega o nylon e posiciona em cima com o direito pra baixo. Com o direito pra baixo. E alfineta tudo isso. Então, o sanduíche, a gente vai ficar assim, ó. O nylon com o direito pra baixo, o bolsinho, o plástico e lá embaixo o tecido, ok? Aí a gente alfineta tudo isso, pode alfinetar sem medo. Quem viu o outro babeirinho que eu fiz, viu que dá pra alfinetar, que depois sai o furinho, só passar o plástico que sai. Prontinho, então, já tá tudo alfinetadinho aqui, bem bonitinho. Então, a gente vai costurar pelo avesso. Então, a gente vai fazer uma costurinha de segurança, um zigue-zague, a volta toda, daqui até aqui, deixando essa parte aqui aberta pra gente poder desvirar. Então, dá retrocesso no início, retrocesso no fim. Posicione a agulha, então, gente, de forma que ela fique bem aqui na beirinha, tá? Que depois a gente tira o excesso dos plásticos. Então, eu gosto do zigue-zague com tamanho 2 e altura 3, que daí ele não fica nem muito fechadinho, nem muito alto. E bora lá! Pronto, gente, então tá costuradinho já, vou tirar as linhas. Vamos tirar, então, os alfinetes também. Então, ficou assim, ó, costuradinho toda a volta, tá? Agora, a gente vem e corta todo o excesso dos plásticos. Cuida
aqui na hora de cortar, gente, pra gente não cortar a linha, cortar em volta do babeiro e não cortar a linha. Bom, ele ficou assim, então. Tá, agora a gente desvira ele. Como que a gente vai desvirar, gente? A gente levanta aqui só o nylon, bota a mão lá dentro, ó. Bota a mão lá dentro e puxa por essa parte aqui. Puxa aqui as duas pontinhas já. É bem fácil de desvirar até. Então, gente, depois que a gente desvirar, acerta bem aqui a costura, tá? E eu gosto, pra finalizar, eu gosto de pegar um paninho, um algodãozinho, botar por cima e dar uma passada nele, pra ficar bem assentadinho mesmo as costuras, tá? E pro plástico também sair os furinhos do alfinete. Então, ele se gruda de novo, né? E sai os furinhos. Então, cuida que o tecido cubra todo o babeiro, né, gente? Porque senão o plástico gruda. Esse meu tecidinho que eu peguei aqui é pequeno, então tem que ficar ajeitando aqui. Então, a gente passa bem passadinho. Pra sentar bem a costurinha. E ficar tudo bem bonito. Então, o plástico, gente, logo que a gente passa, ele fica meio molezinho. Então, tem que deixar ele esfriar um pouquinho pra conseguir manusear ele de novo, né? Porque senão ele pode se grudar um no outro, pode colar. Então, pra dar um charme, eu vou fazer uma costurinha decorada aqui, gente. Na minha máquina eu tenho um pontinho que é o XX, ele é um monte de xizinhos. Então, eu vou posicionar aqui, vou fazer a volta toda esse pontinho decorado, só para não ficar muito vazio, já que ela não quer o viés. Retrocesso, então, vamos lá. Prontinho aqui, então, gente. Fiz a minha costurinha decorativa em toda a volta. E agora a gente vai finalizar. Agora, para finalizar, eu sou obrigada a usar o viés, gente, não tem outro jeito. Então, a gente tem que fazer a alcinha para amarrar, então não tem como não fazer com viés. Então, eu vou tirar aqui mais ou menos 1 metro de viés, é o suficiente. Tá? Porque ele vai ficar aqui, né? Então, eu vou precisar de ter um espaço para amarrar lá em cima. E a gente vai passar também ele sempre de uma vez só. Então, dobro ele na metade. Dobro ele bem certinho na metade. Assim. Venho dobrando. Tá? E acho a metade dele aqui. Então, eu marco aqui a metade dele. Faço um vinco aqui com o dedo mesmo. E agora, a gente vai achar também a metade aqui do nosso babeiro. Faço um vinco também com o dedo, só uma marquinha. Porque agora eu vou posicionar, vou abrir ele aqui, né? E vou posicionar a marquinha de meio com meio. Então, eu encaixo o meu babeiro
dentro do meu viés. Ó, meio com meio, encaixo ele aqui. Essa parte aqui é chatinha, gente, porque é uma curva. Então, não tem jeito, a gente tem que alfinetar aqui para não sair do lugar, antes de passar na máquina. Então, vai encaixando ele a volta toda aqui, dentro do viés. Encaixa ele bem bonitinho aqui dentro do viés. Ó, encaixei, então, ó, tá dentro do viés, atrás e na frente e atrás, tá? Nesse momento aqui, eu costumo colocar a minha marca, a minha etiqueta aqui entre o viés, então, e o plástico aqui em cima, que não vai atrapalhar. E quem quiser saber quem fez, né, tá ali meu nome. É sempre legal deixar a marca da gente, né, gente, pra pessoa... Nosso nome, né, nossa etiqueta, para quem tiver interesse, né, saber como achar a gente. Então, alfinetei, agora eu vou passar na máquina. Mas, para passar na máquina, gente, eu vou começar aqui por cima, porque eu preciso costurar todo esse viés aqui. Então, para acabamento, eu dou uma viradinha e começo a costurar daqui até aqui. Aqui também eu vou dar uma viradinha pro acabamento. E vamos lá. Então, eu vou usar a mesma costurinha decorativa, né, dos X no viés. Agora está finalizado, então, o nosso babeirinho geriátrico. E ele fica assim, ó. Então, eu só usei o viés, que foi inevitável, né? Aqui em cima. Então, as costuras dele decoradinha, o bolsinho, pra pessoa colocar, né? O vovozinho lá, colocar no pescoço. Então, esse aqui é o resultado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, curte aí, compartilha, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se não gostaram desse acabamento aqui interno, faz o acabamento com viés também, que fica bem legal. Vou deixar uma fotinho de algum aqui que eu fiz com acabamento em viés. Tá bom, gente? Beijinho e até a próxima!